Como sempre, a saúde em primeiro lugar e a saúde sobre a velhice. O que devemos fazer, como devemos encarar e porquê não conhecemos a verdade. Então, Carlos Carvalho terá a palavra certa e correta a dizer. Bem-ajas a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos falar da nossa juventude. A nossa juventude começa a uma certa idade a envelhecer. A gente envelhece porque temos que o fazer de uma forma tão simples. É quem não morre novo, a velho chega e de velho não passa. Porquê é que a gente, a partir de uma certa idade, começamos a perder aquilo que a gente tinha na nossa juventude? Algumas dessas das razões também têm a ver com a nossa forma de estar na vida, do cansaço, do stress, da má alimentação, da falta de conhecimento de tratar o nosso corpo bem. Ora, saudações a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Na verdade, nós somos eternamente jovens, porque a juventude é um estado mental, além do problema da idade, é um estado mental. Eu conheço jovens muito velhos mentalmente e conheço pessoas idosas muito jovens. Estamos a falar do estado de espírito, da maneira de encarar a vida, de conceber a vida. Sobretudo, nós vivemos em função daquilo que acreditamos e fazemos da nossa vida aquilo que consideramos em função de tudo isto. Portanto, quem não for alegre vai envelhecer muito depressa, porque a vida é composta de alegria. A vida é algo que tem que ser levado com gosto e que tem que ser, portanto, vivenciada em plenitude. Quer isto dizer, com boa disposição, não ser pessimista e, sobretudo, não ter medo. E também é preciso não ter, dentro dos medos, apegos excessivos ao que quer que seja. Porque é preciso entender na vida que nós nascemos e quando nascemos não trazíamos coisa nenhuma connosco. Apenas o corpo completamente nu e com ele ficamos o resto todo da vida até à morte. Portanto, este corpo que temos é tudo o que temos para mostrar o que somos e o que fazemos. E em função disso, a maneira como concebemos a nossa vida e as capacidades que colocamos, ou o contrário, a incapacidade que aceitamos, nos faz ter modos de vida distintos. Quem tem medo de morrer acaba normalmente não vivendo. Porque o medo da morte vai persegui-lo todo o tempo e vai levar uma vida que não sabe aproveitar a alegria, não sabe ter capacidade de desfrutar, de brincar. A vida tem que ser levada
com espírito de brincadeira. Porque temos que brincar na vida. Não podemos ser sérios no sentido de não sorrir, de não se alegrar, de viver triste e deprimido. Isso é mau, muito mau, e não nos leva a nenhum lugar. Então quero-me dizer, em vez de muita gente pensar na vida dos outros, ocupar-se com a vida dos outros, trabalhar com o seu cérebro e o seu ser, vive muito mais alegre e vive muito mais antes sem doenças, sem nada. Enquanto eu estiver a olhar para o vizinho ou para o companheiro do lado ou para não sei aonde, e estiver muito preocupado com isso e a falar só disso, eu certamente não estou a tomar atenção a mim mesmo e se calhar estou a descuidar algumas coisas que me podem prejudicar, não é? Portanto, a gente deve ocupar-se de nós e nunca nos devemos preocupar. Porquê? A preocupação mata. Mas quem não se preocupa é porque não é consciente. Não. Quem se preocupa vive mal. E vive mal porque está mal colocado. Vamos analisar o que é a palavra preocupação. É porque gosta muito e se preocupa. Não, é porque não sabe gostar. E vocês agora vão dizer, mas o que é isso? Eu vou explicar. É composta de duas palavras e uma é um prefixo, que é o pré. Pré-ocupa. Pré, antes de, ocupa. Ou seja, ocupa-se antes de. Que é isto? Eu vou dar um exemplo de preocupação. Eu tenho que pagar dentro de 30 dias, tenho que pagar 500 euros. Mas eu só tenho aqui 50. E como é que eu faço? E então, mas eu vou ter que pagar estes 500 euros, eu não sei como vou fazer. E pronto, e vivo o dia com a ansiedade, exatamente, porque o preocupado é um ansioso. E um ansioso é um indivíduo que não disciplina a mente, não domina a mente. Então o que é que acontece? Eu tenho que pagar, mas eu tenho tanta coisa para fazer entretanto, mas eu só me concentro no tenho que pagar e esqueço o que tenho que fazer. Então vai acontecer que eu me vou deitar e tenho insónia e não durmo descansado, porque tenho aquela conta para pagar. E porque eu estou a exagerar, vocês estão a entender, mas é para perceberem o que é, porque não é só assim, é em qualquer outra coisa este tipo de situação. Resumindo e concluindo, eu acabo por viver estes dias em angústia e preocupado, fiquei mal, destruí uma série de aparelhos que deviam funcionar bem no meu corpo, como o estômago, por exemplo, como o coração, entrei em depressão nervosa, eventualmente, tudo mais, pela ansiedade, por tudo isso, e o que é que acontece? Acontece que se eu conseguir chegar aos 500 euros para pagar naquela data, eu chego lá, mas a seguir vou para o médico porque estou mal. Porque cheguei lá, mas sou exatamente com aquele que correu a maratona, chegou ao fim, se lhe tapam a boca ele morre ou cai para o lado. Assim cheguei eu ao objetivo, ou então cheguei lá e não consegui o objetivo e fui-me abaixo. Portanto, quer dizer, o preocupado não resolve nada, só complica. Ou seja, a pessoa que tem uma conta para pagar tem que fazer assim, olhar para a conta, isto neste aspecto que eu dei de exemplo, tem que olhar para a conta e ver se tem dinheiro para pagar ou não. Se tem dinheiro já para pagar, pois tranquilamente o vai guardando para aquilo
e vai fazendo as outras coisas. Se não tem, pendura a conta ali, ao lado, esquece a conta e vai trabalhando. Quando chegar lá, não deu por isso, mas está lá o que precisava para pagar aquela compra. Aquela conta, quero dizer. Está lá. E chegou lá sem esforço. E chegou lá saudável e pagou a conta com alegria, pôs à disposição e não ficou doente. Porque isto, quando se diz a conta e pagar a conta, é igual para qualquer outra situação, para uma viagem que eu vou fazer, para qualquer coisa que... Vamos relaxar, vamos objetivar, vamos pôr ao lado e vamos seguir. E no tempo certo, tudo sai. É porque tocou em 3 pontos que são 3 pontos essenciais. É o estômago. Normalmente, quando a pessoa fica nervosa... É, exatamente, ataca o estômago. A parte cardíaca a parte acelera. E depois o e depois stress, tudo mais, e depois o aparelho digestivo não anda bem, e depois às vezes até fica com diarreia, porque o estômago influi no intestino, por causa também não se produzem corretamente as trocas de bílias no fígado e vesícula, acaba tudo por desfuncionar. Porque acaba por agravar a situação. Quer dizer, não tem o dinheiro, acaba por não trabalhar o suficiente. Quem diz o dinheiro, outra coisa qualquer. Mas, seja o que for, quer dizer, acaba eu só usei o dinheiro como um dos elementos que as pessoas entendem mais objetivamente. Mas não é por aí. É por qualquer coisa idêntica. Porque é idêntica na importância que ligamos e que podemos. Porque normalmente os primeiros sintomas do ser humano é o intestino, é o estômago e a parte cardíaca. A coração, o stress e o cansaço. Entra aí. Porquê? Porque também há uma falta de conhecimento da gente tratar bem a nossa mente. A nossa mente comanda o corpo. A nossa mente tem falhas, ela enfraquece por falta de quê também? De uma falta de uma consciência. A mente enfraquece basicamente por falta de consciência nossa de trabalhar as coisas e por uma deseducação, porque nunca os nossos pais nos ensinaram a como lidar com isso. Ensinam-nos muita coisa, mas essa não sabem ensinar-nos. Mas a culpa dos nossos pais ou a de alguém responsável no nosso país e nos outros que tem que ter uma disciplina? Vem todo um problema de atrás há muito tempo. Mas ninguém não faz nada por isso? Porque é assim, é tudo uma questão de consciência. Felizmente estamos aqui e já temos alguma consciência. Se eu não tivesse adquirido essa consciência, não podia falar isto a vocês. Mas não sou só eu, outras pessoas. Sim. E nem é preciso ter nenhum curso universitário, até pode ser analfabeto, e chegar lá mesmo por uma questão de dedução. Porque um analfabeto não é essencialmente uma pessoa sem inteligência. A inteligência não tem nada a ver com a alfabetização ou o inverso. Por conseguinte, é um processo inerente à observação e ao despertar de cada um. Neste caso, o nosso problema de consciência é este: tomar consciência da vida e ver é que nós temos à nossa volta. Os animais estão sempre a dar-nos lições. Os pais ensinam os filhos, treinam os filhos e preparam os filhos para a vida. Certo? Os humanos entregam os filhos aos outros para que os preparem para eles. O problema é esse. Aí é que está o erro. Aí é que está o erro básico. Em vez de a gente adquirir de casa, vamos adquirir aquilo que os outros têm as ideias deles. Os humanos descuidam os seus filhos. Não. Mas eu gastei para o bem dele, foi o melhor que eu fiz. Não, foi o pior que fez. Não o cuidou, passando dos seus valores e aquilo que você aprendeu e aquilo que você sabe da vida, para o preparar para ele ser uma continuação e então ele depois poder apanhar dos outros as influências que devia. O que é que a gente faz? O filho está muito chato, pega-se
no telemóvel à criança, dá para aí para eu brincar. Enquanto ele brinca com o telemóvel, os pais estão tranquilos. Eu já falei disto aqui, da questão dos telemóveis e tudo mais. Que é o pai e a mãe estão juntos e não falam porque estão no telemóvel hoje em dia, ou no computador. Os filhos que já estão no telemóvel com os amigos, e enfim, há uma casa de gente que não se ouve, que não está, que está sentada, que não participa, e que ainda brigam uns com os outros quando alguém fala. E eu pergunto, mas que raio de família é esta? Que é isso que vocês têm como noção de gente? Nem os animais fazem isto. Isso é uma forma de entregar ao chico esperto o mundo na mão deles? Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso é que eles criaram os sistemas de distração. É a distração prejudicial? Não. O prejudicial é o não saber dosear a quantidade certa de distração. Eu já aqui disse muitas vezes e vou voltar a repetir. A diferença entre o remédio e o veneno é somente a dose. É verdade. Eu já disse isso. A diferença entre o remédio e o veneno é somente a dose. Eu sou contra a evolução das tecnologias. Podem pensar que sim, mas eu nunca disse isso. Agora, eu sou contra a dependência das tecnologias. Então, não acha que a gente deve usar? Eu acho que devemos usar com peso, conta e medida, como se diz, ou seja, na dose certa. Uma dependência não é utilização, é estar adito, adquiriu uma adição. E sabem o que é isto? É exatamente aquilo que vocês falam, droga. Um vício. É uma droga. Vocês adquiriram a droga do telemóvel, a droga do computador, a droga de tudo que vocês quiserem tomar como droga. O que está mal é a mente que se deixa condicionar, e vocês não ligam, não são do telemóvel. O telemóvel, desculpa, faz isto, puxa-vos para dentro dele. Peço perdão, não. Mas é isto, vocês são absorvidos. E é isso que têm que deixar de fazer. Usem com prudência e só no necessário. E é isso que nos leva a envelhecer mais cedo e mais doente. Hoje em dia mais que nunca, porque hoje em dia nós estamos cada vez pior. E se formos a ver, cada vez há um aumento maior de cancro, cada vez há um aumento maior de doenças degenerativas do sistema nervoso, cada vez gente tem mais Parkinson, cada vez gente tem mais demência, e antigamente não tanto, sempre houve, mas não tanto. Sempre houve. Era contado por todos os que tinham e hoje são contados por todos os que não têm. Eu sou do tempo em que as pessoas também já tinham alguma tecnologia, embora a nossa era de martelar um bocado, porque sou do tempo em que era a máquina de escrever, e que ainda sou do tempo da máquina de escrever que não era elétrica, que ainda era aquela toda... Ainda tenho lá. Era. E depois veio a elétrica, que a gente carregava num botão e aquilo andava e tudo mais. Sou do tempo em que eu ainda sou do tempo de fazer, de tirar cópias fazer o stencil daquilo tudo, e aquilo sujava as mãos da gente, tínhamos que pôr aquela tinta e tudo mais. Sou do tempo quando surgiram as primeiras máquinas de fotocópias, que aquilo tinha que passar por rolos e levava um banho de um líquido, e depois tinha que se pendurar como se fazia com as fotografias, pendurar com molas e às escuras, que era para aquilo. Depois, eu sou desse tempo. Sou do tempo
em que surgiram, portanto, além do telégrafo, surgiram as primeiras máquinas. Eu sou do tempo do telex, que foi uma grande inovação, sou do tempo disso tudo, e portanto eu sempre acompanhei a evolução tecnológica. E hoje, atenção, que eu não sou da pedra lascada, eu também tenho telemóvel, mas sei usá-lo e preferencialmente uso com fins de elucidação e com fim de ser apenas e somente um meio de ajuda aos doentes. Eu podia ter jogos no meu telemóvel. Se quiseres podes ver, não tenho nenhum único instalado. Porquê? Não vale a pena, porque fico pegado àquilo. Não gosto de jogar? Gosto, mas quando eu quiser jogar, ou vou jogar cartas, que é mais giro, ou vou jogar outra coisa qualquer, ou, por exemplo, damas, enfim, ou aos dados, algo, mas para distração. Ou então faço outra coisa que me divirta. Muitas vezes a gente põe nomes que não são os mais corretos e a gente condena alguém que está inocente. E faz-me recordar, quando foi o Covid, que tinha que se lavar as mãos, tinha que fazer mil e uma coisa. Mas eu já fiz entrevistas a pessoas com 80, com 90 anos e perguntava a eles: vocês quando iam para as terras trabalhar, tinham as mãos sujas de terra, etc, etc. Vocês tinham lá toalhas, sabonete, sabão, água para lavar? Eu dizia não, e passava muitas vezes as mãos nas ervas e a gente comia. Qual é a diferença e o porquê? Hoje tem que ter uma higiene, uma coisa fora do normal, mais do antes. Antigamente, com mais terra nas mãos, mais saudáveis. O que é que há aqui de mistério? Ainda vou dar aqui mais um exemplozinho nisso. As crianças, além de que os adultos andavam descalços, mesmo nas suas casas e tudo às vezes, ou com uns chanados, mas andavam descalços muito, as crianças andavam aí na terra, no meio do lameiro, tal como os porcos e como os cães, quando estão, e todas sujinhas, com o ranhinho a cair do nariz. Alguns, não sei se vocês se lembram, iam até sem calça, sem cuequinha, sem nada, pequeninos, mostrando os órgãos genitais, os meninos brincando uns com os outros, inocentemente, as meninas e tudo. E não acontecia, porque expunham tudo isso ao ar, andavam em contacto com a natureza. Digam-me vocês qual é o animal que vocês veem vestidos na natureza, nunca adoeceram por isso. Nós somos filhos da natureza e, portanto, quando tínhamos esses hábitos, primeiro, não tínhamos noção de pudor, porque a gente não sabia o que isso era naquele tempo. Não tínhamos qualquer impressão sobre sexualidade, porque éramos todos pequeninos e estávamos todos inocentemente ali. Por conseguinte, e todos sujinhos e assim, era assim que andávamos. E onde estavam as grandes doenças? Onde estava tudo isso? Teoricamente, aqueles que defendem outra teoria, morriam tantos. Morriam, sim senhor, morriam de morte natural. Mas no antigamente, precisamente só sobreviviam os mais aptos e fortes, que a natureza fazia a seleção natural. Quem tinha filhos, era difícil que não tivessem morte de alguma criança em idade juvenil que tivesse morrido antes de chegar mais longe. Mas também tinham outros filhos que lá iam sobrevivendo e chegavam, porque antigamente era a seleção natural, era a tal como acontece com os animais, a mesma coisa. E nós éramos comparados com os animais em questão de seguir a lei natural. Hoje em dia, queremos salvar tudo e que tudo viva e fazemos querer viver aquilo que biologicamente não poderia viver porque vai ter problemas para enfrentar uma vida natural no futuro. Mas é assim porque se acredita que a vida tem que ser mantida, que a vida
sim, tem que ser mantida. Não sou a favor da morte, mas sou a favor também de respeitar a lei natural. Então, vamos ver o que é que se passa. Antes de se ter descoberto a microscopia, antes de descobrir que havia microscópios, ninguém sabia nada dos micróbios, porque se desconheciam e, portanto, não faziam mal, porque não existiam na nossa cabeça. Portanto, fazem mal porque a nossa mente, ensinada por alguém, faz mal. Quando se descobriu, houve um inteligente e seguiu-se logo 2 inteligentes e outros mais a seguir que diziam que este micróbio fazia mal, que era inimigo e aquele não, e este é inimigo, e então criou-se essa teoria. Há que destruir o inimigo, mas quando se destrói aquele, aumenta-se outros que não deviam de estar lá, que eram supostamente amigos e que acabam criando um desequilíbrio, e por isso não há saúde desde que descobriu a forma de combater os micróbios. Portanto, ao matar os micróbios, estamos a matar a nós próprios. Ao destruir os micróbios, estamos a destruir a microbiota, que é assim que se chama, que é exatamente todo aquele universo de micro-organismos que vivem em nós, dentro e fora, e que nos mantêm vivos e saudáveis. E o porquê? O porquê é muito Se simples. diz a verdade. O porquê é muito simples. É assim. Estou a vê-lo assim. Você é uma excelente pessoa. Mas vão-me dizer que você faz muito mal e quando você chegar ao pé de mim você vai me matar. Então eu vou tratá-lo mal ou eu vou matá-lo antes que você me mate. É isto que se passa. Ou seja, atacamos o que não sabemos porque nos disseram que era mau. E com isso ficamos mal. Porque eu já tenho dito aqui que a mente é mentirosa. E a mente é que nos leva em todo o processo do concebido. E aí, pela forma como vivemos, nós podemos realmente enfermar e envelhecer, que é o processo. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é precisamente a exposição biológica do desgaste de todo o processo da mecânica que constitui este nosso corpo que cada um de nós tem, corpo biológico. E as falhas que começam a haver nas células, na sua reparação, e ao ponto que elas não se possam reparar e começam a degenerar. O envelhecimento é uma degeneração natural que pode vir no tempo certo ou precocemente, porque não vivemos corretamente, não respeitamos corretamente a lei natural, não respeitamos o nosso corpo e não nos cuidamos. Mas se eu... Sim, vamos envelhecer, mas saibamos envelhecer com saúde, com alegria, boa disposição e enfrentando a nossa morte sorrindo e não chorando. Esse é o ideal que nós tenhamos de encarar a vida e a morte como um processo natural. A vida é um método de entrada aqui e a morte como um método de saída. Se fôssemos só nós,
então devíamos sim chorar muito e lamentar-nos. Mas toda a vida à nossa volta nos dá o exemplo. Toda a vida nasce, se desenvolve, caduca e morre. As plantas, os animais, tudo. Porque é que havíamos de ser diferentes? Mas eu agora sou do lado que acredito que esses dois senhores, ou esse senhor, o primeiro que inventou se ia matar a parte do micróbio, que era ele, o veneno do nosso corpo, há outra ciência que desmente. Pode-se comprovar cientificamente que um está certo e o outro está errado? Podem-se comprovar de um lado e do outro as duas hipóteses, sendo que uma baseia-se em alguns factos pouco históricos em aspecto da antiguidade. A outra, que é mais antiga, baseia-se em tudo aquilo que eu disse, quando a gente não conhecia os micróbios, que vivíamos felizes, tudo mais. Mas morria muito mais gente no passado. Para aqueles que querem passar essa ideia, sim, nós sabemos todos que os mais antigos eram realmente muito mais longevos, que atingiam além dos 90 anos, alguns entravam pela casa dos 100, e outros ficavam pelo menos nos 90 e tais, e hoje ficam pelos 60 e 70 com tanta invenção e tecnologia, raramente chegam aos 80, raramente. Estamos a falar da geração mais recente. Na geração mais recente, antiga. E agora a mais recente, atual, se chegar aos 40, 50 com alguma capacidade, estamos ainda a dar graças. Entre o chapéu. Exatamente. Então a tecnologia Sim, diga. é um engano, de uma publicidade enganosa, por detrás há interesses monetários. Bom, já aquele poema do pseudónimo do António Gedeão, que foi o que escreveu o poema por pseudónimo, que é exatamente, portanto, era sobre os sonhos, que é a Pedra Filosofal, o nome do poema, e ele começava assim: eles não sabem que o sonho comanda eles não sabem que o sonho é cor, é vida, é pincel, portanto, portanto ele dizia: o sonho comanda a vida, etc, etc. Portanto, é preciso entender que o sonho realmente comanda a vida, ou seja, a mente positiva, a mente construtiva comanda a vida. E é a mente que nos faz envelhecer, porque entretanto perdemos a esperança e outras coisas mais, como eu comecei por dizer, sem tocar neste ponto, mas abordando isto, e a própria mente que nos arrasta num processo mais destrutivo, nos faz envelhecer e nos passa depois a fatura com esse envelhecimento, sofrimento e morte. O outro lado não nos inibe o envelhecimento, mas não faz que o envelhecimento seja tão cedo, não é precoce, e faz com que a morte seja uma morte tranquila e feliz porque cumpriu o que tinha que cumprir na vida e não tem a consciência pesada de algo que errou. Portanto, a forma de estar é o que comanda. Entretanto, devemos dizer sobre as escolas que não respondi, a escola mais antiga vem na defesa da importância do terreno. O terreno é nada mais, nada menos o organismo. A constituição do organismo é que manda a saúde, é chamado terreno. O micróbio, considerado micróbio,
é chamado agente, supostamente agente de infecção ou agente de doença, chamado agente patológico ou patógeno. Portanto, patos, sofrimento. É o que quer dizer patos, patógeno. Portanto, induz sofrimento. Doença. Então, de um lado, o que favorece o terreno tem a acompanhá-lo todos os milhares de anos do ser humano, tudo para trás, ainda antes de se conhecer a microbiologia. Os outros, só em 1800 e pouco, conheceram mais em profundidade os micróbios, embora a primeira vacina fosse em 1770 e pouco, que surgiu, mas tem só de 1800 e pouco, depois do Pasteur, tem esta consciência. E havia, na altura do Pasteur, em França também, um conjunto de investigadores que eram contrários ao Pasteur e que eram a favor do terreno. Nada mais, nada menos do que Claude Bernard e Antoine Béchamp. Os dois diziam que o terreno, e provavam, perante as infecções expondo-se, que não acontecia nada, porque tinha uma vida sã. Perante o contágio dos micróbios, agora tão propalado, tão falado, vamos ver nas doenças. Alguém com uma doença chamada ou considerada infecciosa está junto de um grupo de pessoas sãs. Dos sãos, uns quantos se infectam, mas os outros que estavam ao pé e em contacto não tiveram nada. Porquê? Por que será? Porque o micróbio é seletivo. Pensou e disse, este eu gosto, eu vou atacar este, e aquele, tal. Este não gosto de atacar. Ele é feio, ela é feia, não me interessa. Deixou. Não. Os que tinham uma vida harmonizada, estavam bem, e que não tinham medo, escaparam ilesos e sem contágio. A mente afastou-os e bloqueou-os. A mente nem sequer os fez pensar em risco. Os outros, que sabem que o outro estava doente, o medo, e se eu me contagio? Que eu vou ficar, já abriu a porta, e vai ficar. Eu vou contar uma, e quem me conhece são centenas e centenas de pessoas que me conhecem. Eu controlei uma firma de 39 anos, tinha o Juan, que até posso dizer, que era na Imata, como armazenista, mas tinha as suas guaritas, que eram tão simples aqui na ilha e fora, e sempre andei sem máscara, e sempre andei a falar com toda a gente, sem medo nenhum, e nunca apanhei o Covid. Por uma razão muito tão simples. E disse, um garrafão de 25 litros, e a gente colocar aqui 12 pessoas, cada uma bebe um copo. Alguma delas vão ficar bêbadas, e as outras não ficam. Mas eu vinha o mesmo. Qual é a diferença de ficar e não ficar? É o nosso sistema. Se o meu sistema, quer mental, quer físico, estava bom, segurei o vírus. Aquilo que é mais fraco foi a vida. Eu tenho uma história bem pior para contar. Bem pior em termos de contágio e possibilidade de ficar arruinado para o resto da vida. Um dia, em contacto com doentes, não aqui em Portugal, mas atenção que em Portugal também existe esta doença ainda, embora haja quem diga que não, mas existe. A lepra,
que é acompanhada por um bacilo que se chama o bacilo de Hansen, que foi isolado em leprosos. Começam por ter deformações, surgem uns gomos na pele, perdem a sensibilidade, etc. E depois os membros, pedaços do corpo vão até caindo. Já. Coube-me a honra de ser rodeado de gente com setas mesmo para disparar. Isto foi no Brasil, quando estive lá e quando trabalhei em contacto com os indígenas na selva. Não foi em nenhum consultório médico. E então eu tinha que provar que era capaz e que tinha coragem. E a prova de coragem era beber água pela mão de um leproso que tinha lesões na mão. E eu, como médico, sabia, por todo o ensino médico, que iria supostamente contrair o bacilo ligado à lepra, o bacilo de Hansen. Dizem que é o que causa a lepra. Muni-me do meu sentimento mais profundo de amor para com todos e, sobretudo, para aquele que tinha a doença. Sem medo, confiante e com o máximo amor no meu sentimento, bebi a água pela mão do leproso. Estou aqui. Isto aconteceu antes de 1980. Estou aqui e nada se passou, portanto, eu já deveria ter tido a lepra, já deveria estar quase morto, ou já deveria ter morrido, e estou aqui. Temos a chegar ao fim porque o programa torna-se longe. Para as pessoas que chegam a uma certa idade, convém procurar duas formas. A parte do psicólogo, ou a parte de um médico que trabalha nessa área tão bem, da psicologia, para a mente dele alargar um pouco mais, para ele não viver o resto da doença dos seus dias cheios de remédios, para ter uma vida mais tranquila enquanto é novo na TV esse tempo, ou não? Depende do profissional de saúde. Um profissional de saúde, só pelo facto de o ser, não é um indicativo de segurança. Portanto, se o profissional de saúde tiver ele vencido os medos da doença, pode orientar o doente a ser são. Mas se for um profissional de saúde bastante envolvido no sentido da doença e que a doença é perigosa, é capaz de passar essa ideia ao doente e ajudar o doente a ficar mais doente. Portanto, depende quem é o profissional de saúde que vocês busquem. Se o psicólogo acreditar que a mente pode comandar a vida, ele será o melhor psicólogo para vocês. Se o médico acreditar que o positivismo do doente o leva para cima, será o melhor médico para vocês. Portanto, depende. Agora, sobre o que se faz, sem dúvida, um médico consciente que oriente no sentido de boas normas de vida, com
o quanto baste de exercício físico sempre, e o quanto baste de descanso, e o quanto baste de boa e saudável nutrição, e que vos possa conduzir no caminho de tomar alguma suplementação que seja libertadora e, ao mesmo tempo, reestruturante das células, por conseguinte, que combata as oxidações celulares, porque a gente envelhece por oxidação e morre por oxidação contínua. Então, se tomarem antioxidantes adequados, não é qualquer quantidade, nem o muito antioxidante, às vezes ainda é pior do que isso. De forma que vamos no caminho da superação. Eu tive um doente que tinha uma colite de Crohn e que tomava suplementos naturais e estava mal e cada vez estava pior e portanto eram todos antioxidantes, sim, só que estava a tomar vários suplementos que tinham a repetição na sua fórmula e então tomava aquilo tudo, pensa, e estava a ir cada vez pior. Uma dose maior que aquilo que devia tomar. Porque é claro, exatamente, até que eu disse, vamos parar tudo, e então o que é que eu fiz? Retirei os suplementos, todos, retirei a alimentação, a não ser só aquilo que eu lhe pus. E a mãe, porque eu ainda era cuidado pela mãe, era um jovem, a mãe dizia, doutor, mas ele vai morrer. Eu digo assim, vai morrer, se a senhora lhe dá isso, vai matá-lo em pouco tempo. Faça o que eu lhe digo. E a senhora fez, e ele se recuperou, realmente retirando tudo aquilo, porque tudo o que estava a fazer era excedente, e já tinha tanto excesso que realmente tinha que parar com tudo durante largo tempo, senão o organismo reagia mal. Portanto, mais isto, uma vez confirma aquilo que eu disse, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Aquilo que é muito bom, que pode ser bom para as células, se a gente tomar em excesso, é precisamente aquilo que vai destruir as células. Em vez de usar, portanto, é preciso saber o que se faz e sabê-lo corretamente seguir. Eu já há muitos anos que eu me dediquei à parte da chamada clínica do envelhecimento. Fui eu que apoiei em Portugal há muitos anos ainda antes da descoberta da chamada doença das vacas loucas. Fui eu que apoiei a primeira clínica de doença de envelhecimento, portanto a prevenção do envelhecimento, e fui eu que dirigi tudo isso de acordo com os princípios da doutora Anna Aslan sobre a procaína e a fase de rejuvenescimento, e não só com a procaína, com outras substâncias, com extratos de células e tudo isso, que nós fomos os primeiros a trabalhar e a aplicar células congeladas aqui em Portugal. Só parámos com isso quando surgiu a doença das vacas loucas e por causa dos priões parámos com isso. Mas trabalhei isso e conheço muito bem a oxidologia. Pronto, e depois ficamos sobre a velhice de jovem essa que está nas suas mãos e nas mãos não do médico. É a vossa forma de estar na vida, a sua forma de encará-la e a sua mente funcionar bem. Sobretudo, o maior inimigo da vida, e também aqui que nos projeta e precipita mais a velhice, é o medo. O medo. Então, sejam valentes, encorajem-se. A partir de hoje, o medo para trás das costas e procurar... Não, para trás das costas ele vai atingir as costas. Fora da gente. Fora. Não ponham atrás.
Fora! Ok. E um bem-aja, até uma próxima. Obrigado mais uma vez, bem-ajam e até à próxima. Obrigado. Eu sei que não são dos vídeos com muitas visualizações, mas não me importa. E prefiro uma dúzia a ver estes vídeos e tirar proveito destes vídeos do que a ter 1 milhão de pessoas a ver vídeos que podia fazer com fantasias, com palhaçadas, com coisas que não têm princípio, meio nem fim, com assuntos sem anexo algum. Não. Enquanto o Carlos Carvalho puder e eu tiver o canal e for vivo, a saúde estará sempre em primeiro lugar.